Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo, Aboubakar chegando e Henrique Carmo de saída. Então vamos ver as últimas notícias do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo no dia 14, jogando em casa contra o Botafogo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vou falar sobre o São Paulo, que vendeu mais uma joia da base a preço de banana. Nessa segunda-feira, Henrique Carmo foi negociado com o CSKA por 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Arredondando, dá para dizer que o Tricolor fica com 33 milhões de reais no primeiro momento e pode faturar mais 5 milhões de reais no segundo momento. O Tricolor ainda alega que ficou com 25% do valor de uma venda futura e assegura que o negócio só aconteceu porque o Henrique exigiu ser negociado. O que não me convence, até porque o jogador pedir para ir embora é algo absolutamente comum. Basta o dirigente dizer que não, a menos que surja uma proposta relativamente ou realmente boa. A declaração do Henrique enquanto embarcava no aeroporto em São Paulo rumo à Rússia, abre aspas para ele, muito feliz por estar indo jogar na Europa, mas triste por deixar o meu clube do coração, o clube que me deu tudo e é a minha casa. Mas é a hora certa de sair, é um até logo, disse o Henrique. Queria fazer alguns registros antes de falar sobre a possibilidade de Pablo Maia também ser vendido. O São Paulo negociou com o Henrique, seu quinto jogador da base extremamente promissor, somente em 2025. Foram vendidos antes dele o Lucas Ferreira por 63 milhões de reais, o William Gomes por 55 milhões de reais, o Matheus Alves por 37 milhões de reais e o Ângelo por 32 milhões. Você soma esses 5 negócios e chega à constatação de que o São Paulo embolsou 200 milhões de reais. Achou muito? Então eu te conto que o Palmeiras, apenas com a venda de um zagueiro, o Vitor Reis, que foi jogar no Manchester City, faturou 232 milhões de reais. Dinheiro de pinga obtido pelo São Paulo, que não vai resolver os problemas das dívidas, apenas talvez maqueie o balanço dessa temporada. Para completar, registrar que vem da Turquia, de um jornalista de pouca credibilidade, Ekrem Konur, a notícia de que uma equipe da Arábia Saudita prepara a proposta por Pablo Maia, e que esse negócio poderia chegar a 15 milhões de euros. Não tenho dúvida alguma que se essa proposta de 15 milhões de euros chegar, o Pablo Maia estará vendido. Até porque o São Paulo atual, vende os jogadores por cifras até inferiores. Mas o que eu sei, escutando de gente do São Paulo, é que não chegou nem sequer sondagem da Arábia Saudita pelo Pablo Maia. A janela está bem perto de fechar por lá e a tendência é que não exista qualquer movimento nesse sentido. Vergonha e revolta. Esses são os dois principais sentimentos desse vídeo e, sendo muito sincero, poucas vezes aqui no canal vocês me viram com esses sentimentos aqui. Até depois de uma derrota, de uma eliminação, de um vexame, nada, cara. Porque estão acabando, minha opinião, tá? Estão acabando com as categorias de base de São Paulo Futebol Clube. Uma vergonha a venda do Henrique pelo valor de 6 milhões de euros. O São Paulo vendeu o Henrique e até uma história de bastidor pra vocês, tá? Até antes de eu entrar na Band, que eu já trabalhava no portal do São Paulo, eu criei uma relação muito legal com jovens da base. Jovens que ali estavam subindo, que estavam no sub-18, sub-17, na minha idade, tinham a minha idade. Uma relação muito legal. E todos, praticamente, eu só não vou falar todos para não exagerar, mas praticamente todos me falavam assim, ó, o grande nome dessa geração é o Henrique. Ó, olho no Henrique, o Henrique é bola, joga muito. Não sei como o Henrique não tá tendo oportunidade. Ele e o William Gomes, são os dois caras. E o São Paulo achou de bom tom, vendeu o Henrique por 6 milhões de euros. Vocês têm noção do absurdo que é isso? E é um absurdo, esse vídeo aqui, e não é um lado torcedor tá aqui nesse vídeo, é um lado mais de uma pessoa que ama o futebol brasileiro, que vê com ótimos olhos, aliás, jovens surgindo no Brasil e sendo vendidos pelos valores que merecem pra fora, porque é um absurdo o que estão fazendo com a categoria de base de São Paulo. Eu vou trazer números aqui primeiro, só pra exemplificar, eu sei que não dá muito pra comparar, tá? Mas vamos lá, o São Paulo vendeu o Henrique, o Ferreira, o Alves, o William Gomes e o Ângelo. 5 jogadores que eram vistos como os caras promissores na base de São Paulo. E subiram bem, os 5. O Ângelo nem teve chance, coitado. Por 34 milhões de euros. Esses 5, somando 5, 34 milhões de euros. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões de euros. Um zagueiro, que normalmente vale menos, o Palmeiras vendeu por 37 milhões de euros. E aí você pode estar falando aí agora, Gabi, mas não dá pra comparar o Palmeiras, o Palmeiras tem margem e tá. Sabe por que o Palmeiras tem margem? Porque tem gestão competente. Tem algum segredo nisso? Não é óbvio isso? Porque tem um JP Sampaio ali, que faz um trabalho espetacular na base. Porque não deve, porque paga em dia, porque faz tudo certinho. E é muito fácil esses caras que estão no poder hoje, os caras que estavam ontem, anteontem,
modo de dizer, mas essa gestão passada, gestão que passou também, é muito fácil falar de dívida. Quem coloca a dívida no clube, quem coloca um clube afundado em dívida são vocês, cara. São vocês. São vocês que aumentam dia após dia a dívida de um clube. E vendendo jogadores pelo valor de 6 milhões de euros, essa dívida só vai aumentar, e aumentar, e aumentar. Isso não é óbvio? Para um cara que é gestor, para um cara que é profissional, presidente, diretor de um clube, não é óbvio. O que uma venda de 6 milhões vai mudar hoje na realidade de São Paulo? Não é mais interessante? O São Paulo está agora numa fase decisiva da temporada, mas vendeu o Henrique e trouxe o Rigoni, né? Então, e o Tapia, tá tudo certo. São Paulo está numa fase importante. Não é mais interessante colocar um moleque desse para jogar? Em Brasileirão, em Libertadores. Um moleque que arrebenta numa Libertadores, num Brasileirão, ganha ali mais status, é vendido por mais depois? Porque vocês estão de brincadeira, cara. O São Paulo tá devendo 1 bi. O São Paulo tá devendo 1 bilhão. 1 bilhão o São Paulo tá devendo. E vocês acham de bom tom negociar um jogador, o Henrique, promissor, pelo valor de 6 milhões de euros? Isso é de verdade, assim, ó, tapa na cara do torcedor, cara. Você que é torcedor, sinta assim, ó, como se alguém tivesse dado um tapa na sua cara. É uma vergonha o que estão fazendo com a base de São Paulo. Conseguiram sucatear uma das principais gerações da base de São Paulo nos últimos anos, vender por valores assim, ó. Não dá nem pra falar venda, cara. Parece que o São Paulo tá doando os caras. Ontem à noite pipocou a informação de que o São Paulo estava negociando mais uma joia, ou chame como quiser, joia ou bijuteria da base, para o CSKA da Rússia. Dessa vez foi o Henrique do Carmo, talvez o penúltimo dessa geração muito boa do São Paulo, que foi campeão da Copinha, que vinha geração 2005, 2006, né? Dessa geração aí, que era uma geração muito boa do São Paulo, todo mundo já foi. Ontem foi o Henrique do Carmo, que inclusive já embarcou para a Rússia lá, entrevistou, estou muito feliz por ter ido e tudo mais e tal. E aí acontece que nas redes sociais as críticas contra a direção do São Paulo pipocaram fortemente, né? E é essa a questão. Mais um que se vai por um valor baixo, considerado baixo, e agora as baterias estão voltadas para a direção do São Paulo, Arnaldo. Afinal, o cinto está apertado, não contratou ninguém, está milagrosamente na Libertadores ainda aí numa colocação boa no Brasileiro, mas a coisa não está fácil não. Então é uma certa desilusão do torcedor, né? Tironi, agora mais direcionado, eu vou pedir até paciência para o Danilo para fazer um fio de 2025, que ainda não acabou não a temporada aí. Não, eu acho que vai ter mais venda aí, tem alguns jogos a mais e tem mais venda aí no cenário. Mas é o fio de 2025, que é o ano da reestruturação econômica do São Paulo, segundo seu presidente Júlio Casares, que está liderando hashtags aí de protesto, né? Eu acho que agora, como você falou, as baterias estão voltadas. Elas, no primeiro semestre, elas tiveram as críticas e as oposições, sobretudo em relação à base, ao uso e venda da base, estavam muito relacionadas ao antigo treinador, ao Luiz Zubeldia, né? Não, né? Era o Zubeldia que era o inimigo da base, o Zubeldia que não gostava da base, o São Paulo vende porque o Zubeldia não usa. E uma das coisas que eu te falei aqui, o Danilo também estava, é que quando o Zubeldia saísse, sairia o sofá da sala. E aí não teria um outro alvo, porque o torcedor do São Paulo gosta do Crespo. O Crespo voltou ainda mais nos braços do povo. O torcedor do São Paulo gosta dos jogadores e ficaria mais escancarado que sem o sofá da sala é o dono da casa quem seria responsabilizado pela casa tá uma bagunça, né? E as coisas começaram a se voltar contra a direção do São Paulo aos poucos. Não só em relação à base, as outras medidas impopulares, como aumento extorsivo de ingressos, pouco esclarecimento do plano financeiro, a tentativa de parceria da base, que é mais uma situação nebulosa, né? Então, o presidente do São Paulo virou o alvo. Era o técnico, agora é o presidente. E nesse plano de reestruturação econômica, o São Paulo elaborou para 2025 um orçamento para o futebol praticamente inverossímil, né? Numa canetada,
numa redução de gasto com o futebol, no futebol brasileiro atual, para um time grande, praticamente impossível de ser realizado em 12 meses. Quando você herda um time e contratos já vigentes poupudos, porque a folha de pagamento do São Paulo já era grande, o ano passado era bem grande, e ela continua grande esse ano, embora tenha tido uma redução, né? Agora, esse ano, para cumprir o tal orçamento do FIDIC, ou a meta do FIDIC, sem investir em direitos federativos, sem gastar com direitos econômicos dos jogadores, sem gastar muito com o futebol, só vendendo, e vendendo muito, e vendendo a qualquer preço. Vendendo desesperado. Quem vende desesperado, vende mal. É assim em qualquer situação, né? Quem vende com a corda no pescoço, vende mal, né? E o São Paulo, desde aquela venda primeira do William Gomes, lá no início do ano do Porto, sinalizou que estava desesperado para vender, né? E o William Gomes não saiu exatamente porque o Zubeldia não gostava dele. Ele saiu porque o São Paulo já precisava vender em janeiro de 2025, né? E assim foi acontecendo sucessivamente com a mais promissora geração do São Paulo dos últimos tempos, a tal geração 2006, né? Que tem o William Gomes, que tem o Henrique, que está saindo agora, que tem o Ferreirão, que já saiu. O Alves, que está aí na tabela, é 2005, mas também faz parte desse mesmo time. E está no pé dessa tabela o Ângelo, que é do Sub-17, que nem jogou ainda no time profissional e já foi vendido para ser entregue quando completar 18 anos, né? Então, o São Paulo vendeu para caramba, ele já extrapolou com folga a meta de vendas para essa temporada, porque é apenas com as vendas que ele vai cobrir os buracos das suas despesas, várias, do futebol principalmente, mas não só do futebol, porque o relatório recente de conselheiros, né, do Comitê de Conselheiros para acompanhar as contas do São Paulo em 2025, apontou que o São Paulo está gastando mais em todas as áreas, inclusive no clube social, hein? O clube social está gastando mais que o orçamento, hein? O clube que sustenta o Casares no poder, por exemplo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor vendeu mais um jovem, agora o atacante Henrique Carmo ao CSKA. Inacreditável, depois de vender o Matheus Alves, o William Gomes e o Lucas Ferreira por um valor muito abaixo do mercado, o São Paulo repete o erro e vende mais um jovem muito promissor, que era o Henrique Carmo. Eu sempre discordei de alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia e criticava na época, o presidente do São Paulo por querer trocar de treinador. Falava que ele estava fritando o Zubeldia, que não ia adiantar trocar, porque ia trocar 6 por meia dúzia, que não sei o quê. Mas o tempo mostrou que eles estavam errados, até porque o São Paulo trocou e o time evoluiu muito com o Hernan Crespo. Agora, dessa vez, eu concordo com eles. O que o presidente do São Paulo está fazendo com o clube, vendendo esses jovens tão barato assim, né, galera? Não dá para entender. Até porque, na minha visão, o grande problema do São Paulo é sua folha de pagamento, que já se aproxima de 30 milhões de reais por mês. Então, do que adianta ficar trazendo esses jogadores veteranos, como Luiz Gustavo, Oscar, o Wendel, Lucas Moura, sendo que a maioria só vive machucado e quando joga não decide, no caso do Dineno. Então, o São Paulo precisa mudar as coisas. Vou citar um exemplo aqui agora. O Oscar, só do São Paulo, ganha mais de 1,5 milhão por mês. Vamos contar 13 meses com 13º e alguns impostos. No ano, ele ganha do São Paulo mais de 20 milhões de reais. Agora outro exemplo, o Rodriguinho, que vem jogando no lugar dele e vem jogando melhor, né, galera? Ganha apenas 45 mil por mês. Então, no ano, o Rodriguinho ganha menos de 1 milhão.
Só nisso, o São Paulo ia economizar cerca de 19 milhões de reais por ano e com esse valor já conseguia trazer outro jogador. Olha, por exemplo, o Botafogo, que trouxe o Savarino por 13 milhões de reais. Então dá sim para o São Paulo enxugar sua folha, trazer jogadores mais novos com mais destaque. Vamos ver agora um exemplo claro. O São Paulo tenta fechar com o centroavante Aboubakar por quase 1 milhão por mês, né, galera? Então, do que adianta ficar vendendo esses jogadores jovens para trazer um jogador de 33 anos, que pode sim começar a ficar machucado como os outros? Aí não faz sentido nenhum. Aí depois tem que vender outro jovem para pagar um salário de mais um veterano. Isso tem que mudar urgente. E após essa parada para os jogos da seleção, o São Paulo volta a campo no dia 14, jogando em casa contra o Botafogo. No dia 18, joga fora de casa contra a LDU pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No domingo, dia 21, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. No dia 25, tem a decisão, joga em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 29, joga em casa contra o Ceará. No dia 2 do mês que vem, fora de casa contra o Fortaleza. No dia 5, tem mais um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. E no dia 25, fora de casa contra o Grêmio. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!